Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre o gráfico da função quadrática, que foi tema da nossa aula passada, da nossa aula anterior. Bem, na nossa aula anterior nós mostramos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá certo? Então, continuando, o que a gente mostrou? Que quando nós temos uma diretriz horizontal, e um foco nessa posição, a parábola ela tem esse formato. Naturalmente, se nós trouxermos um foco para baixo da diretriz, a parábola terá esse formato. Bom, quando a parábola está nessa posição, nós dizemos que ela tem a concavidade voltada para cima. Quando ela está nessa posição, nós dizemos que sua concavidade está voltada para baixo. Bem, nós também já vimos em aulas anteriores que numa função quadrática, onde o coeficiente líder é o A, ou seja, o termo que multiplica x ao quadrado, quando esse coeficiente ele é maior que zero, a função quadrática ela possui um valor mínimo. Da mesma maneira, nós também vimos que quando esse número ele é negativo, a função quadrática ela possui um valor máximo. Bom, então olhando agora para a parábola, o que a gente pode concluir? Então, tendo a parábola com a concavidade voltada para cima, repare que nós temos aqui no vértice o menor valor possível para a nossa função. Então, nesse ponto se encontra o menor valor possível da função, que é exatamente o vértice. Então, aqui x do vértice e y do vértice. Então, disso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, então, que quando a concavidade da parábola está voltada para cima, isso significa que na nossa expressão y igual a x ao quadrado, esse A é um número o quê? Esse A é um número positivo. Analogamente, nós temos o quê? Nós temos que, nessa parábola, olhando agora como função, esse gráfico nos dá o quê? Nos dá um valor máximo da função, que também se encontra onde? Também se encontra no vértice da parábola. Então, as coordenadas do vértice, nomeando aqui de x do vértice e y do vértice. O que nós vimos também? Nós vimos que ela possui um valor mínimo quando o quê? Quando x é igual a menos b sobre 2a, e isso implica também que o quê? Que o y ele é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando, tomando a função quadrática da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, com a expressão da função quadrática escrita dessa forma, ela possui um valor mínimo quando x é igual a menos b sobre 2a, e esse valor mínimo quem é? É menos delta sobre 4a. Também vimos que ela possui valor máximo também quando o quê? Quando x é igual a menos b sobre 2a, e automaticamente esse valor máximo, ele também é quem? Y igual a menos delta sobre 4a. Dessa forma, olhando aqui para o nosso gráfico agora, o que a gente pode concluir? Que tanto num caso quanto no outro, esse x, ele é quem? Ele é o x do vértice. E esse y é quem? Ele é o y do vértice. Então, podemos fazer essas conclusões. Então, vejamos agora, vamos construir agora alguns gráficos de algumas funções quadráticas específicas. Bem, então vamos agora construir alguns gráficos partindo de um gráfico específico, que é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Bem, para começo de conversa, eu vou descobrir qual ou quais pontos esse meu gráfico vai intersectar o eixo x. Bom, para isso, em qualquer ponto que eu tome sobre o eixo x, a minha ordenada é sempre quanto? A minha ordenada é sempre 0. E a minha ordenada é a f. Então, dessa forma, igualo isso a 0. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 0. Ora, se x ao quadrado é igual a 0, isso implica
que o x ele é zero. E esse valor ele é único. Ele é o único valor de x que zera a função. Então, eu sei que a parábola ela irá passar pelo ponto 0, 0. E esse ponto será o único ponto em que a parábola irá encostar o eixo x. Como a gente acabou de ver, como o nosso coeficiente líder é positivo, então a gente já sabe que a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, dessa forma, como ela passa por esse único ponto e a concavidade está voltada para cima, a nossa parábola está dessa forma. Então, aqui está o gráfico da f. Então, essa parábola é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Agora, vamos traçar o gráfico da g. Vou partir da mesma ideia. Qual é a ideia? É encontrar os pontos em que essa função toca o eixo x. Então, mais uma vez, a gente iguala isso a zero. Mas, se x menos 2 ao quadrado é igual a zero, significa que a nossa base é zero. Então, o x é igual a quem? O x é igual a 2. Então, dessa maneira, o que nós temos? Nós temos que o ponto 2, 0 é o único ponto em que a parábola irá encostar o eixo x. Então, a gente marca esse ponto aqui. Então, está aqui. 2, 0. Da mesma forma, o nosso A é positivo. Sendo o nosso A positivo, a nossa concavidade está voltada para cima. Então, nós temos aqui a nossa parábola. Então, essa parábola é o gráfico da função g. Bom, partindo para h. Repare que, se nós tentarmos encontrar, né, os pontos em que esse gráfico encosta o eixo x, a gente não vai ter sucesso, porque não vai existir. Por que razão? Por uma razão muito simples. X menos 2 ao quadrado é sempre maior do que ou igual a zero. Sempre. Porque é um número real elevado ao quadrado. Então, para x igual a 2, isso dá zero, e para qualquer valor diferente de 2, isso aqui dá sempre positivo. Bom, então, eu tenho um número maior do que ou igual a zero, acrescentado de quem? De 1, que é positivo. Ou seja, então, essa expressão toda, ela será sempre o quê? Ela será sempre positiva. Então, significa que, se isso é sempre positivo, então o h nunca é zero. Se o h nunca é zero, isso implica, então, que essa parábola, ela não encosta no eixo x. Se ela não encosta no eixo x, então, e como a concavidade é voltada para cima, porque o a é positivo, então ela estará acima do eixo x. Mas a questão é, exatamente aonde que ela vai estar? Bom, repare aqui, o gráfico da função g de x, que é x menos 2 ao quadrado, não é essa parábola? Então, na h, eu estou pegando esse mesmo número e estou acrescentando quem? Eu estou acrescentando 1. Acrescentando 1 aonde? Na nossa ordenada. Ou seja, então, esse ponto 2, 0, ele vai virar o quê? Ele vai virar 2, 1. Qualquer outro ponto que eu tome aqui, x vai virar o quê? Vai virar x mais 1 para todos eles. Todos eles eu vou aumentar a ordenada em uma unidade. Então, se eu vou aumentar a ordenada em uma unidade, então nós temos aqui a nossa parábola, em que esse ponto, que é o vértice, ele é o ponto 2, 1. Então, essa parábola é exatamente essa, só que com as ordenadas todas acrescentadas de quê? De uma unidade. Bom, de maneira análoga, né, o que nós temos? Se x mais 2 ao quadrado for 0, então, mais uma vez, eu estou tentando encontrar os pontos de interseção com o eixo x, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar que o x é igual a menos 2. Então, quando
o x é igual a menos 2, o y é 0. E esse ponto, ele é único. Então, marca aqui esse ponto. Ponto, menos 2, 0. E aí, da mesma forma, como a concavidade está voltada para cima, vou ter aqui essa parábola, onde esse cara ficou um pouco torto, mas esse cara aí. Lembrando que isso aqui é o gráfico da H. Bem, agora, se nós, para traçar o J, então se eu igualar isso a zero, se eu igualar isso a zero, passo o 2 para o outro lado, isso aqui então vai ficar x mais 2 ao quadrado é igual a 2, e, portanto, x mais 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2, e dessa maneira, o que nós temos? Nós temos então que o x ele é igual a menos 2 mais a raiz de 2, ou que o x ele é igual a menos 2 menos a raiz de 2. Então, repare que nós encontramos dois pontos em que essa parábola toca o eixo x. Ou seja, então a nossa parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos. A questão é, para desenhar esse gráfico, de fato, eu nem precisava desses valores. Por quê? Porque seguindo esse exemplo anterior, esse gráfico vai ser o quê? Vai ser exatamente esse, só que com todas as ordenadas o quê? Com todas as ordenadas subtraídas de quanto? De 2 unidades. Então, esse gráfico aqui da função j, ele é esse gráfico, sendo que nós temos 2 unidades a menos. Então, ficamos então com esse camarada, que é a J. E a gente sabe o quê? Que nesse cara aqui é o ponto de abscissa menos 2 menos raiz de 2, 0. E esse ponto aqui quem é? É o ponto de abscissa menos 2 mais a raiz de 2. Então, repare que, partindo do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, eu consegui o gráfico de todas as outras, de todas elas. Então, a gente pode generalizar isso que a gente fez para uma expressão, né, geral, né, que a gente vai ver agora. Então, pelos exemplos que a gente acabou de ver, né, se nós tomarmos uma função f de x igual a x menos k ao quadrado mais m, onde k e m são constantes, né, o que a gente pode concluir? Que quando k é positivo, né, como foi na letra B, a gente translada a parábola y igual a x ao quadrado de k unidades para a direita. Da mesma forma, quando k é negativo, como é o caso, né, dos exemplos D e E, a gente translada a parábola de k unidades para a esquerda. Já quando m é positivo, a gente translada a parábola de m unidades para cima, que foi o caso do exemplo da letra C. E por fim, quando m é negativo, a gente translada a parábola de m unidades para baixo, que foi o caso da letra E. Bom, então, dessa forma, né, a gente percebe o quê? Que o gráfico da função quadrática ele é sempre uma parábola em que você pode transladar essa parábola em torno, pelo plano, né, de acordo com os valores de k e m. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar o gráfico da função quadrática para quando o coeficiente líder for diferente de 1. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.